boa tarde, bom dia a todos. É uma alegria estar novamente aqui para participarmos dessa compartilha de conhecimentos. Eu acredito que os webinars são uma das maiores fontes nossas, no nosso projeto, que temos para partilhar e entender como os nossos parceiros trabalham e veem a regeneração dos rios urbanos. E hoje nós temos a participação do LINEC, com a Marluce Menezes, a Dória Costa e a Sara Silva, desculpe, que traz um tema completamente diferente daquilo que nós vimos até agora, mas é um tema extremamente relevante e principalmente no contexto da cidade de Lisboa. E por isso estou bastante contente, eu não vou contar nada do que sei sobre o texto, do que é da apresentação, mas eu acredito que é um aspecto muito importante também das memórias, da conexão da cidade com o seu passado, das pessoas com o seu passado, porque os rios sempre foram um fator relevante na construção das cidades, na fixação da população em certos lugares, e muitas vezes esse contato foi perdido e desapareceu. Por isso, eu estou bastante contente de dar as boas-vindas a todos, e principalmente às três apresentadoras. Por isso, eu passo direto a palavra, então, ao grupo do LINEC. Por favor, não sei quem começa, mas o fora de vocês. Obrigado. A reflexão que se traz aqui hoje foi designada como papel da memória social para a recuperação do imaginário dos rios urbanos, tendo uma segunda parte também, que são reflexões a partir do caso estudo de Lisboa, é realizada, como o Carlos falou, por eu própria, pela minha colega Dória Costa e pela Sara Silva. Essa apresentação ela está dividida numa pequena apresentação de nós três, um breve enquadramento do que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LINEC, um esboço geral de projetos de investigação que tem envolvido elementos da presente equipa, não são propriamente projetos todos que envolvem o LINEC todo, não é? Mas pontualmente envolve ou nós três, ou uma de nós, ou duas de nós. Depois, alguns objetivos do tema, objetivos específicos desse estudo de caso, que fundamenta a sua realização no âmbito do projeto RAM, aspectos de desenvolvimento do estudo de caso realizado em Lisboa e algumas considerações finais. Portanto, nós três, eu e a colega Dória somos investigadoras do LINEC, de certa forma já constituímos patrimônio aqui no Laboratório de Engenharia Civil, atuamos aqui há muito tempo. Sendo a Dória, ela é geóloga, com doutoramento em geologia e, sobretudo, atua muito na área do patrimônio construído, nomeadamente do patrimônio que faz recurso a pedras. Trabalha muito na questão da conservação, restauro do patrimônio. Eu sou uma geógrafa que se encaminhou para a área da antropologia cultural e social, tendo também mestre doutoramento nessa área, um pós-doc em urbanismo, mas também muito numa perspectiva muito antropológica. A Sara, quando iniciou seu trabalho comigo, estava em fim do curso de graduação, conforme diz no Brasil, em Portugal, licenciatura em Sociologia, e realizou um estágio comigo no LINEC, no âmbito do projeto RAM. Só que, no entretanto, ela formou-se, já é socióloga, e atualmente é estudante de mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologia da Informação. O LINEC é uma instituição pública de investigação na área da ciência e tecnologia, que tem um estatuto de laboratório de Estado
Desenvolve, dessa forma, investigação e consultoria em todos os domínios da engenharia civil, o que lhe confere uma perspectiva multidisciplinar. Nesse sentido, o LINEC procura ter áreas disciplinares distintas da engenharia civil, ou seja, tem desde da área da geologia, da química, físicos, matemáticos, como tem cientistas sociais, entre várias outras áreas. O âmbito da atividade do LINEC inclui obras públicas, infraestrutura, habitação, urbanismo, hidráulica e recursos hídricos, transportes, ambiente, materiais de construção e outros produtos, sendo os principais objetivos da atuação a segurança e qualidade das obras, a proteção e a reabilitação do patrimônio natural e edificado, a inovação tecnológica no setor da construção e nos domínios da água e do ambiente. O LINEC também organiza simpósios e cursos internacionais de forma a promover e difundir conhecimentos nas várias áreas de investigação, recebe estagiários da Europa e outros continentes e desenvolve ações de cooperação em todo o mundo lusófono. O LINEC tem muitos estudos, realiza muitos estudos por contrato, entidades que entram em contato com o LINEC para realizar trabalhos, mas também tem muito investigação que se chama investigação de ciência e tecnologia, mas na área do desenvolvimento, ou uma investigação mais a fundo. E, nesse sentido, essa investigação é desenvolvida através de projetos de investigação ou de candidatura de projetos que são feitas a nível nacional, europeu ou internacional. Nesse sentido, aqui destaco alguns projetos em que eu tenho participado e alguns em que eu tenho participado, mas a minha colega Dória também, como, por exemplo, o projeto C3 Place, que foi coordenado pelo colega Carlos Manioto Costa, do SEI da Lusófona, também o projeto Cyberparks, que também foi coordenado por ele, um projeto COAST, que ainda está em curso, que tem a ver com dinâmicas de placemaking na Europa, um projeto também COAST, que tem a ver com patrimônio underground, um outro projeto que envolve o LINEC, que tem a ver com uma infraestrutura para criar uma base de dados arqueológica na área do patrimônio, também um outro grande projeto europeu que tem a ver com a criação de um centro de competência na área da conservação do patrimônio cultural. É um centro de competência numa perspectiva digital, que envolve eu e a colega Dória também, a Ariadne também. E o que nos envolve, nós três, o CITED, através do programa CITED, e o presente programa o presente projeto Rios Urbanos Naturalizados, onde o LINEC tem uma base, um estudo de caso de referência para esse projeto, e que envolve eu, a Sária e a colega Dória. O que é, assim, o que nos traz aqui, sendo o RAM também coordenado pelo SEI da Lusófona, através do colega Carlos. Portanto, sendo objetivos gerais do RAM, que é o que nos traz aqui, que é contribuir para consolidar uma rede colaborativa que conjugue conhecimento científico por meio de soluções baseadas na natureza, e através de uma perspectiva de ciência cidadã e através de processos participativos e co-criativos, visando assim colaborar para incrementar a melhoria da eficiência ambiental, a mitigação de riscos através de ações inovadoras e práticas mais horizontais, colaborativas e contextualizadas de requalificação, ativação e atribuição de funções ecológicas, sociais e recreativas a um bem comum, o rio urbano. Portanto, o estudo de casos da equipe do LINEC tem a ver com o papel da memória social para a recuperação do imaginário dos rios urbanos, como já no início foi falado. Gostava, assim, de referir o seguinte: quando eu entrei para esse projeto, todo o meu trabalho não é propriamente dedicado a estudo da natureza, ou não é uma sociologia ou uma antropologia do ambiente.
Eu tenho trabalhado dentro do papel que desenvolvo como investigadora do INEC na área das ciências sociais, muito ligada à conservação, reabilitação e a dinamização dos valores associados ao patrimônio, com certeza ao patrimônio cultural, mas muito o patrimônio cultural construído. E quando se coloca a questão de participar num projeto que tinha a ver com patrimônio, mas um patrimônio natural, de regeneração, de reutilização. Portanto, quando se colocou esse desafio, eu fiquei a pensar em que se poderia colocar a minha participação, a par de eu trabalhar muito com metodologias colaborativas, com espaço público, requalificação, processo de requalificação e reabilitação urbana, quando, de repente, fez uma espécie de um clique, e que tinha muito a ver com as questões da memória, porque quando se fala de rios urbanos, não é? E toda a problemática a ele associada, normalmente está-se a intercruzar com todo um patrimônio de edificações a par da sua sociedade, não é? E isso, de imediato, remetia para um articular, de certa forma, patrimônio natural com patrimônio construído. E assim surge no imediato a questão da memória. Qual seria o papel da memória? Pelo que o âmbito geral desse desafio colocou-se como capturar o interesse em capturar, a importância em capturar imaginários geopaisagísticos e memórias relacionadas a esse patrimônio escondido, alguns desaparecidos, dos cursos d'água e meio urbano, contextualizando dessa forma testemunhos, narrativas, imagens e marcas urbanísticas. De um ponto de vista mais específico, o desafio era, a partir de práticas sociais, imagens e memórias das pessoas, procurar articular o campo do patrimônio construído com o domínio do ambiente urbano, a que as questões da renaturalização e regeneração dos rios urbanos se reportam. Dessa forma, a memória começou a ser perspectivada como um potencial recurso para a conexão das pessoas com os rios urbanos. A ideia de conexão ficou muito clara quando, numa pesquisa que fizemos sobre como a memória tem sido utilizada para pensar e para dinamizar a sociedade relativamente aos seus rios urbanos. E essa noção aparece muito como uma perspectiva de conectividade social dos rios, e que tem sido muito discutida pela hidrologia e pela ecologia, conforme diz Condolfo Pinto, por exemplo. Mas essa noção, na verdade, ela também se repercute na ideia ou no papel do rio urbano como um mediador físico e metafórico, e que é essencial para a criação de novos espaços públicos de mediação e de diálogo. Penso que a ideia de rio cruza-se muito com essas perspectivas de conexão, mediação e criação de diálogo, que, ao menos, não seja liga uma margem com outra. E assim, essa apresentação tem uma primeira parte mais teórica e outra depois que vai apresentar alguns dos aspectos já desenvolvidos pelo estudo de caso em Lisboa. Essa primeira parte vai tentar buscar como que a noção de memória social é discutida numa literatura mais específica, procurando sempre que possível a relação que é feita entre o conceito de memória social com relação a rios, nomeadamente rios urbanos. Aqui encontram-se algumas referências, algumas das principais referências bibliográficas relativamente ao conceito de memória social. Portanto, um elemento que logo de imediato é importante ter em conta no papel da memória social é que a memória social ela sempre tem por referência uma sociedade
e um espaço, ou, em outras palavras, um contexto socioespacial. E ela localiza-se nos espaços materiais e mentais das sociedades humanas. Desse modo, a memória ela liga-se ao mundo social e natural que nos rodeia, mas também faz eco ao esquecimento, já que não esquecemos normalmente aquilo que não interessa lembrar. É importante ter essas ideias ou essas referências para pensar a memória, porque isso tudo depois vão ver mais adiante como tem repercussão na forma de pensar o papel, a importância ou até mesmo a existência de um rio ou de um curso d'água, melhor dizendo, em meio urbano. Mas a reconstrução, por outro lado, a reconstrução do passado depende dos interesses e do modo de agir de cada grupo social. Assim, quando se pensa em memória, tem sempre que pensar que uma memória é um conjunto denso e móvel, modificado e reconstruído consoante as exigências presentes do grupo social. Ou seja, a memória social ela é construída no tempo presente. A memória é, assim, um fenômeno social de características dinâmicas, que, para além de uma qualidade retrospectiva, ela infere também uma qualidade prospectiva. Por que uma qualidade prospectiva? Porque a memória ela realiza-se no presente, ela se alimenta de uma lembrança passada, não é? Mas ela, de certa forma, permite criar-se pontes com um possível futuro. Pelo que a memória fornece uma perspectiva para a interpretação das nossas experiências no presente e para a previsão do que virá a seguir. A memória social é, na verdade, uma constante busca de significados. Pelo que as iniciativas relacionadas com rios urbanos, por exemplo, que recorrem à memória, e das sugestões que as imagens que são apresentadas pela memória abrem campos fecundos, sendo possível supor, por exemplo, como diz Bartalini, que os índices, mesmo que indiretos, da existência de um curso d'água, venham a ter papel semelhante para a atualização do córrego, mesmo que uma atualização imaginária, mas faz-nos pensar sobre um rio ou um curso d'água. O que, em outras palavras, pode potenciar o resgate de recursos escondidos do patrimônio fluvial para o imaginário social e urbano contemporâneo. Isso porque tem interesse pensar que não é a memória que vai trazer os rios em si de volta, e até porque muitos rios há muitas dificuldades em desenvolver processo de renaturalização. Hoje, inclusive, muitos cursos d'água já se perderam. Mas o estar sensível para isso é uma forma de atentar para o futuro. Todavia, um determinado grupo social não é capaz de conservar a sua própria identidade se esta não tiver interesse na sua reprodução. Pois se não houver uma lembrança da memória, uma recordação de momentos passados, ou materiais, ou rituais passados, etc., ela acaba por cair no esquecimento. A memória ela tem que ser, assim, constantemente reavivada. Uma antropóloga, cujo o sobrenome é Soares, fez um estudo, por exemplo, nas margens da Bacia do Una, que fica na cidade do Belém do Pará, no Brasil. Ela destaca exatamente isso. Como que a relação das pessoas com as paisagens fluviais a que pertencem alteraram-se muito em decorrência da urbanização, notando-se mesmo uma negação da relação entre pessoas, rios e cidade no discurso e práticas hegemônicas. Mas, mesmo assim, essa antropóloga ela observa que as relações das pessoas locais com as paisagens hídricas de pertencimento duram no tempo
através da memória. Até porque a água se interpõe na vida delas, ou seja, a água é tão presente que a memória acaba por retornar e insistir, né, na existência do rio. A memória social contém, por outro lado, uma relação entre transmissão e articulação das experiências passadas, garantindo a identidade de um grupo social e uma perspectiva de reprodução cultural. Mas a memória precisa ser reavivada e fixada para que não seja esquecida. Quando isso não acontece, o grupo social tende a desvalorizar os aspectos que parecem menos satisfatórios ou apropriados, restando apenas uma parte dos mesmos. Ao lado, uma foto, por exemplo, de uma escadaria, uma calçada em Lisboa, que é a calçada da Bica Grande. Bica tem a ver, veio dar um nome de uma forma de se tomar café, mas a bica é porque havia uma fonte de água perto dessa calçada, dessa escadaria. A memória social é um ato de conservação do passado através da memória social, é um fenômeno de características dinâmicas para além da sua qualidade retrospectiva. Infere, então, uma qualidade prospectiva, uma constante busca de significados. E é essa perspectiva de uma constante busca de significados que aqui se discute o papel da memória na reconstrução de imaginários urbanos associados aos cursos d'água. Explora-se, assim, o contributo que a memória pode ter para sensibilizar as pessoas para com essas paisagens fluviais. E, indiretamente, se examina como a memória pode vir, indiretamente se examina o estudo está em curso, não é? Mas se está a desenvolver perspectivas de estudo nesse sentido, e como a memória pode vir a persuadir a conexão das pessoas com o ambiente natural e meio urbano, reconciliando-as com os seus rios. No que se refere aos cursos d'água invisibilizados ou mesmo desaparecidos ao longo da história das cidades, interessa, então, explorar o sentido sugestivo da memória na recuperação de paisagens hídricas naturais ocultadas. O sentido sugestivo pode ser, inclusive, tanto uma obra de arte, uma intervenção, como pode ser uma metáfora, não é? O sugestivo, assim, mais do que o enunciado exato, alarga a percepção do mundo e aumenta as possibilidades de recriá-lo. Poderá-se dizer que pode criar uma paisagem sensitiva, mais sensitiva e, nesse sentido, também mais sensível perante um ambiente fluvial. A par dos resgates das paisagens fluviais poder apresentar-se como uma evidência de uma verdadeira recuperação ecológica, a memória pode, então, influenciar o imaginário social e urbano. Vejamos uma outra questão, que aqui até agora ainda não comentei. Memória não significa propriamente se está a falar de verdade nem de história. História é uma outra dinâmica, não é? E verdade, se é que existe, também trata ou de fatos empíricos de uma outra perspectiva. A memória como foi dito antes, é sempre densa, imóvel e é construída no presente em função dos valores que são colocados no tempo, não é? Presente para um dado grupo social, que pode ser mais amplo ou menor. Concebe-se, assim, que através da memória, este resgate pode apresentar-se também como elemento de sugestão, que permite ampliar a sensibilidade para com o ambiente, ainda que imaginariamente contribuir para a sua recriação. Todavia, esse processo, quer de sugestão ou de lembrança, ou de recuperação da memória e reavivação da memória, tem como elemento fundamental o ritual. Porque ele é fundamental, que é para a preservação dessa memória, e
o mesmo, por outro lado, se dá através da transmissão dessa memória. E que por exemplo, dois autores, o Fredericks e o Wickman, referem-se assim à ideia de uma encenação, o papel de uma encenação para a preservação, transmissão e continuidade da memória. Isso porque transmitimos como conservamos melhor as experiências vivenciadas quando as mostramos, seja através de imagens, gestos, sons, narrativas, o que evoca, hoje o que está muito na moda, storytellings, o que evoca uma articulação entre o explicar, o narrar e o mostrar. Nesse sentido, é muito interessante observar como que a recuperação da memória relacionada com os cursos d'água tem, por exemplo, vindo a ser protagonizada em diferentes iniciativas realizadas em cidades. Daí, a colocação, por exemplo, de placas indicativas dos cursos d'água ao longo das ruas, intervenções de desenho urbano que representam o trajeto do curso de água, mesmo que o curso ali já não esteja, passeios coletivos que percorrem o trajeto de rios invisíveis ou invisibilizados, trajetos sonoros para recuperar a ambiência do correr do rio, etc. Aqui são alguns exemplos de como isso tem sido feito. Todavia, ao longo da pesquisa que fomos fazendo, procurando compreender um bocadinho melhor o papel que a noção de memória social poderia ter para trabalhar a paisagem natural, a sua conservação, mas também a sua regeneração, e em conformidade com a associação mais e mais que ia sendo feita com relação aos rios urbanos, começamos a encontrar uma literatura que faz um grande uso da noção de memória social, muito ligada às questões de risco ou de desastre associado aos rios urbanos, ou de catástrofe. Não é? Normalmente, é mais associada a inundações e cheias, embora penso que também, na atualidade das alterações que se fala, poderia também estar mais associada aos problemas derivados de seca, não é? A Europa, por exemplo, agora vive muito isso. E assim, agora eu dou a palavra à minha colega Sara. Obrigada. Obrigada. Então, pode passar, Marluci, o slide, se faz favor. Obrigada. Então, conforme a Marluci estava a dizer, tendo em mente esta percepção acerca da memória social e da sua conexão com os rios urbanos, é importante nós entendermos qual é que é o elo de ligação. Portanto, nós optámos por recorrer ao exemplo da manutenção ou da presença de memórias em situações de desastres naturais, portanto, mais especificamente em situações de cheias e inundações. Portanto, percebemos que a memória social pode relacionar-se com memórias associadas a sentimentos, valores, práticas ou conhecimento, e memórias físicas com memórias de rupturas físicas. Se a Marluci puder passar. Então, parte-se do princípio em que nos locais propícios a fenómenos dessa índole, portanto, provocadas pelas chuvas, são criadas memórias em torno das consequências que são provocadas por essas situações. Sendo que a memória é facilmente moldável e adaptável e influenciável, a melhor forma de nós retirarmos uma aprendizagem da mesma passa por transmitir o conhecimento quase que imediatamente à ocorrência de um dado evento. Portanto, de acordo com Yavuz, eu creio que está no slide anterior, Marluci, peço desculpa. Exato. Não está? Exatamente. Portanto, conforme eu estava... Não faz mal. Conforme eu estava a dizer, de acordo com o autor Yavuz, o espaço torna-se um nexo de memória a ser formado através de processos sociais com referência à paisagem dos rios. Portanto, para esta altura, os rios urbanos não estão contidos na memória social,
devido a um fraco investimento na manutenção da mesma. Portanto, é aqui que nós entramos. Pode passar, Marluce. Neste contexto, precisamente, a memória permite a adquisição de experiência pessoal e conhecimento, ou seja, permite que haja uma ação consciente sobre esses mesmos fenómenos. Portanto, a memória social pode então ser benéfica para uma comunidade, uma vez que lhes atribui uma identidade específica ao recordar, dado que o armazenamento da informação vai permitir que, em ocasiões futuras, os indivíduos saibam como podem agir perante um evento semelhante. Pode também estimular a mudança de atitude perante a ocorrência de um fenómeno natural, através da transformação de uma atitude reativa para uma atitude proativa. E a partir deste ponto, nós entendemos que a memória social já desempenha um papel digno de nota, ou seja, a memória social é crucial no interior de uma comunidade, dado que a sua presença vai remeter para a realização de medidas práticas que permitem reduzir impactos e consequências que são resultantes então das cheias e das inundações. Portanto, naturalmente foram encontrados alguns autores que se classificam estratégias e formas de manutenção da memória, e entre eles destaca-se McQueen e Songerol. Portanto, passando ao primeiro autor, é possível ver que os primeiros autores, aliás, começam por fazer uso do conceito de memória de inundação sustentável, em que este é entendido como um exercício de memória que é efetuado quer a nível individual, quer a nível comunitário, e é manifestada através da materialização de um acontecimento. E nesta ótica destacam então a presença da memória vertical, ou seja, o tipo de memória que produz o conhecimento social, e a memória horizontal, que está associada então a formas de materialização da memória das cheias e inundações na época em que elas ocorrem, portanto, logo a seguir aos seus acontecimentos. Já os outros autores atribuem relevância à memória comunicativa, ou seja, é o tipo de memória que é transmitida através de palavras, e a memória cultural, em que se dá a transmissão através de textos e documentos. Nesta perspectiva em específico, verificou-se que ambas as memórias, ou seja, tanto a memória comunicativa quanto a cultural, tendem a perder a sua força com o tempo. Portanto, em situações de inundações e cheias, a percepção do risco vai diminuindo com o passar do tempo, com o passar das gerações. Então, é por isso que é relevante nós mantermos a memória social a partir da recordação. Daí a necessidade e a relevância em materializar a lembrança de acontecimentos sucedidos, porque isso origina então a chamada resiliência. E esta estratégia é um bom contributo na medida em que indicia que uma determinada população, ou seja, informa que uma determinada população que já aconteceu um evento semelhante, mas que de facto teve solução e até mesmo foi possível superá-lo. Pode passar. Portanto, todas estas classificações de memórias, portanto, damos os autores, acabam por ser importantes na medida em que, no fundo, todas se interligam entre si e são necessárias para que a memória se mantenha presente entre um grupo de pessoas. Mas, por outro lado, é relevante termos em mente que, para que a memória se mantenha, ela então precisa de ser estimulada e reavivada, algo que nem sempre é verificável ou nem sempre acontece, conforme também já mencionamos. É por isso que aqui temos dois autores que sustentam que a produção de memória social desempenha uma função de cooperação e criação de um sentimento de resiliência, isto devido então à acumulação de experiência e à oportunidade de reorganização perante diversas situações. Pode passar. É precisamente então nesta manutenção e reativação da memória que nós conseguimos analisar na dimensão coletiva. Portanto, esta consegue exercer influência sobre os comportamentos dos indivíduos e determinar as suas ações. E só para exemplificar este ponto, nós devemos pensar no seguinte: pensar quando nos acontece a nós mesmos. Se nós tivermos alguma experiência passada que seja má para nós, automaticamente, quando nós nos depararmos com uma situação semelhante, vamos procurar agir de uma forma diferente que evite o retorno nessa má ideia que temos. Portanto, o mesmo acontece neste caso específico, em que analisamos em relação às cheias e às inundações, só que numa escala maior. Portanto, quando uma comunidade
enfrenta este tipo de situações ganha interesse sobre este mesmo assunto e procura evitar as mesmas consequências numa ocasião futura. Portanto, vai se lembrar, vai haver a tal memória social. Portanto, a memória deve ser efetivamente mostrada através de trabalhos focados na capacidade de aprendizagem dos humanos a partir de desastres naturais ou tecnológicos, o que decorre então numa oportunidade de maior consciencialização acerca da frequência das inundações enquanto consequência das alterações climáticas. Pode passar. Contudo, para que isso aconteça, é necessário então nós transmitirmos a informação desse acontecimento e mantê-la presente através da tal materialização e comunicação entre a comunidade, de modo então a trespassar para a população com o passar dos anos e das décadas e assim se propagar de geração em geração, contrariando um pouco aquilo que nós vimos nos estudos até hoje. Portanto, assim, nós entendemos que a memória social pode ser um fator impulsionador à mudança de atitude, uma vez que as pessoas envolvidas adquirem sensibilidade, adquirem conhecimento, adquirem experiência e isso resulta numa cooperação conjunta, ou seja, as pessoas passam a estar reunidas e estão reunidas para um mesmo objetivo. Portanto, origina-se então o tal sentimento de resiliência perante uma população que neste caso passou por uma inundação. Portanto, é um sentimento que é impulsionado pela memória que paira entre todas as pessoas. Portanto, em resumo, pode para trás, Márcio, no anterior. Exatamente. Em resumo, as memórias podem criar respostas e sentimentos positivos. E uma dessas respostas passa pela criação de instituições com o objetivo de darmos uma resposta imediata a episódios que são semelhantes e dessa forma controlando as consequências que estão associadas. Estas instituições, no entanto, podem ser criadas coletivamente, mas também precisam de igual manutenção, na medida em que os seus integrantes facilmente influenciam as ações da restante comunidade. Ainda é de notar que, apesar do impacto positivo que a memória social tem sobre as pessoas neste caso específico, também tem as suas limitações relativamente a tempo e riscos, na medida em que a memória é subjetiva. Portanto, isto significa que, em ocasiões de inundações, se verifica então o que nós já estávamos a discutir anteriormente, que acaba por ser perdida com o passar dos anos e das gerações. Então, destaca-se aqui a importância de relembrar constantemente estes acontecimentos com o passar dos anos e manter viva a memória dos acontecimentos e das suas consequências para que as pessoas não esqueçam a sua importância. Portanto, é nesta linha de raciocínio que nós invocamos a ligação entre memória e rios urbanos, assumindo que a consciência coletiva é a força motora para que o papel desempenhado pelos cursos de água nas cidades no passado seja reavivado na memória dos atuais habitantes e também permita que os rios sejam conhecidos enquanto património natural e património cultural. Para tal, as formas de materialização desempenham aqui uma função crucial, conforme vimos agora no exemplo das cheias, e na criação do sentimento de resiliência, pelo que foram então criados diversos projetos nesse âmbito ao redor do mundo e é nesta parte que nós também introduzimos aqui um trabalho um pouco mais prático nesse sentido. Bom, portanto, de forma a procurar observar como que a memória, de certa forma, não é, estava sendo potenciada, tem iniciativas que podem ser iniciativas artísticas ou educativas, em muitos dos casos aparecem assim, ou em projetos de investigação, mas que tem uma componente, vamos dizer, criativa ou de ação, intervenção bastante grande, nós começamos a encontrar um conjunto de projetos. Obviamente que isso aqui não é um mapeamento, é um mapeamento que se conseguiu fazer, não tem tudo. Eu não vou explicar todos os projetos, vou deixar para a Sara falar aqueles que ela desenvolveu um bocadinho mais. Mas é muito interessante como, por exemplo, uma observação a posteriori, depois de ter feito esse estudo, esse pequeno estudo, ou esse estudo de arranque, é que, enquanto que observa-se que em países não europeus
tem-se feito algum uso da memória, em muitos casos, não sempre, mas em muitos casos, em iniciativas que procuram recuperar a imagem, a paisagem fluvial do rio, trabalham mais nessa ótica. Em contexto europeu, isso está muito associado, muito associado ao problema do risco e das situações de catástrofe, nomeadamente em decorrência de cheias e inundações. Portanto, aqui, um conjunto de... Nós pesquisamos, penso eu, 11 projetos, que são bastante distintos entre si, mas um deles é Aqui Passa um Rio, que teve a ver com consciencializar para a existência de águas invisíveis e contribuir para a memória local. Um outro projeto que se chamou, foi em São Paulo, Rios e Ruas, que teve como objetivo promover o reconhecimento e a exploração de áreas muito urbanizadas e despertar para a compreensão e reflexão sobre o uso do espaço urbano a partir dos rios. Cada projeto desse tem metodologias muito diferenciadas, muito ricas e com resultados muito interessantes. Um outro projeto é um projeto realizado no Reino Unido, que tem a ver com memórias de inundações e como que elas são recordadas e como elas estão ligadas à comunidade. Um outro tem a ver com um projeto que é realizado na Universidade de Minas Gerais, por colegas, é muito interessante esse projeto, tem a ver com colegas da área da geologia e da cartografia histórica, onde eles fazem um mapeamento do desenvolvimento urbano do estado de Minas Gerais, e, sobretudo, com foco também na cidade de Belo Horizonte, e procuram informar sobre essa evolução, como que se dá a evolução urbana, o entaipamento dos rios, o desaparecimento, a poluição, etc. Como é que isso se dá em termos de cartografia? E por que é ao alcance de todos? Porque eles fazem muito uso das redes digitais, nomeadamente do Instagram, onde eles passam todo o processo de mapeamento, ou seja, o mapeamento chega perto das pessoas e fica mais fácil compreender a evolução da cidade. Um outro trabalho muito interessante, realizado no Rio Grande do Sul, se chama Memória das Águas, o levantamento e análise preliminar de fontes alternativas de abastecimento de água no perímetro urbano de um município, num estado do sul do Brasil, e é onde eles fizeram um mapeamento mais científico, mas também fizeram um levantamento do histórico dos agentes vinculados às fontes e levantamento das profissões que faziam uso direto da água e das fontes, e depois produzem um conhecimento, junto à comunidade. O outro tem a ver mais com uma intervenção urbana de requalificação, das margens de um rio, muito ligada à requalificação do espaço público, é realizada em Portugal, no norte de Portugal, no município de Bragança, tem a ver com o Rio Fervença. Mas o que é muito interessante, porque eles procuram conciliar, não é, todo um trabalho científico-técnico de melhoria, mas procuram investir muito naquela ideia de conexão, como conectar as margens do rio, como conectar a cidade com o seu rio, as pessoas com o seu rio, e como que, nesse sentido, a questão da memória, o rio recupera também a ideia da memória da cidade. Agora, fala a Sara. É um sétimo projeto que nós tivemos a oportunidade de analisar, teve início nos córregos de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e tem o tema Entre Rios e Ruas. Portanto, o seu objetivo passa por refletir sobre as relações entre a cidade, meio ambiente e indivíduo, a partir então dos córregos de Belo Horizonte. Este projeto teve iniciativa de Isabela Prado, e teve origem a partir do registro de infiltrações em paredes de casa. Portanto, isto acabou por dar origem a
coisa maior, não é? E deu lugar ao mapa MOFO, e isso concretizou-se posteriormente na realização de desenhos, captação de fotografias, criação de objetos, vídeos, performances para os rios da região, sempre com base nos rios e córregos de Belo Horizonte. E esta iniciativa também é de grande destaque porque ganha um elevado reconhecimento, mesmo a nível nacional, e foi possível, de facto, trazer à atenção a importância dos rios visíveis e invisíveis, não só na região de Belo Horizonte, mas ao longo de várias outras regiões. Portanto, o 8º projeto tem como título Memória sobre os rios urbanos em Curitiba na perspectiva da história ambiental, e contém aqui 2 objetivos de destaque, sendo que o primeiro é conjugar a ciência natural com a ciência humana, através de criação do panorama histórico e socioambiental sobre os rios de Curitiba, e em segundo lugar, de oferecer conhecimentos históricos aos alunos que vivem nessa mesma região. Portanto, é um estudo também muito centrado para a população mais jovem, digamos assim, e, portanto, procura-se realizar uma pesquisa teórica, portanto, recolhimento de fontes, elaboração de instrumento de entrevista e definição do roteiro para um trabalho de campo, para depois, de facto, passar ao trabalho de campo através de realização de entrevistas, observação e registro de paisagem. Como resultados, nós podemos destacar que os estudantes passaram então a conhecer a bacia hidrográfica, ganharam interesse sobre o assunto, portanto, conheceram a bacia hidrográfica em torno da escola e passaram a ganhar alguma reflexão sobre o estudo dos rios, além de conhecerem agora ou de reconhecer, aliás, os cursos de água como património cultural e natural. Temos ainda o projeto Mon River, Monelos River Revival, que contém então uma proposta para a recuperação total da bacia hidrográfica de Monelos, na região de Corunha, na Espanha, isto para a recuperação de memória e interesse dos rios por parte dos habitantes da região. Algumas metodologias utilizadas foram a realização de estudos hidráulicos, levantamentos de inundações decorridas, o envolvimento e participação de cidadãos com recursos a diferentes iniciativas. Portanto, isto resultou na consciencialização dos indivíduos para o desaparecimento dos rios, além de ser possível, mais uma vez, divulgar a importância dos rios. Outro penúltimo projeto tem o título de Memórias del Rio, tem o objetivo de resgatar histórias e memórias em torno dos rios da Costa Rica, e este projeto traz um conceito um pouco diferente, na medida em que se foca então na recolha de várias fotografias, portanto é sempre com base no registro fotográfico, que é para fazer uma compilação fotográfica dos rios urbanos presentes na Costa Rica. E isto também permitiu então uma aproximação das pessoas à natureza, ao ar livre e aos rios. Portanto, as pessoas passaram a nadar, a pescar, a andar de barco ou a fazer piqueniques na rua, passaram a valorizar mais. E por último, podemos apresentar aqui a iniciativa que decorre em Lisboa e que tem o título de Coreografias na Água, Pensar o Sítio de Lisboa. Portanto, aqui foi montada uma exposição no reservatório de Mãe d'Água das Amoreiras e contém 16 painéis com cartografia histórica, fotografia até aos meados do século XX e 12 desenhos, todos em torno do tema da água. E o seu objetivo passa então por apresentar o Rio Tejo como um espaço gerador da cidade. Isso resulta numa viagem interativa entre os visitantes e toda a topografia da cidade, sempre com destaque para a água. Agora falará a minha colega Dória. Portanto, realmente temos diferentes tipos de memória. Vemos que a memória social é de facto um conceito muito útil para abordar estas questões. Do ponto de vista geológico, nós não costumamos falar de memória, mas realmente é também de memória que estamos aqui a falar. Neste caso, temos a zona antiga da cidade, as suas características. Passa, Marla, se faz favor. E neste espaço é
muito particular o caso da memória física do espaço da cidade e a implantação das bacias hidrográficas, porque no fundo é de rios que estamos a falar. Temos o Tejo ainda não aparece aqui neste esquema, mas de facto todo o espaço urbano e a memória física do espaço da cidade está muito ligado ao Rio Tejo, ao seu grande estuário, mas também à proximidade do Oceano Atlântico e à zona intermédia em que há influência do oceano no próprio estuário do Rio Tejo. É de notar também que, bem, também serve, é de notar também que este traçado de Rio Tejo é um traçado muito condicionado pela tectónica destes locais e, portanto, isso é também um aspecto realmente muito importante a considerar. O espaço urbano da cidade, na margem direita do estuário do Tejo, corresponde, grosso modo, a uma área de cerca de 100 km². De facto, Lisboa é a cidade das colinas e a sua orografia é marcada pela Serra de Monsanto, que está aqui uma zona mais escura, e, portanto, digamos que é neste espaço que nós vamos ter, no fundo, o nosso sistema de rios, ribeiras. Este espaço urbano, na memória, está muito relacionado com as suas colinas. Enfim, fala-se de 7, elas não são 7, são mais do que isso. E, portanto, estas colinas, que são realmente as mais consideradas, estão todas elas localizadas na parte mais antiga da cidade. O espaço físico, quando analisado com mais detalhe, no fundo, não é mais do que um conjunto de vales e de colinas. Obviamente que, neste caso concreto, as elevações são modestas, mas ainda assim zonas como o Rossio, os Restauradores, o Martim Moniz, são zonas de elevações mais reduzidas que contrastam com a colina de São Jorge, Santa Catarina, São Roque, Estefânia, Santo André. Portanto, são realmente elevações modestas, mas que marcam todo o contraste com as zonas baixas que correspondem aos encaixes das ribeiras e, portanto, traduzidas, portanto, no perfil topográfico da cidade. Relativamente à evolução do sistema fluvial, ela está realmente muito marcada na orografia do espaço. Vê-se, portanto, vales encaixados, como, por exemplo, na zona de Alcântara, São Bento, na Baixa, Chabregas, Poço do Bispo, e, do ponto de vista desta paisagem, é possível considerar as zonas de planalto, portanto, as mais elevadas, zonas de planalto, zonas mais elevadas, as áreas acidentadas, zonas de planalto, que têm realmente uma grande expressão nesta nossa malha urbana, e a frente ribeirinha. São, do ponto de vista geral, caracterizadas por declives modestos, variáveis, regra geral inferiores a 10 graus. Bem, mas a memória é também uma memória geológica, porque mesmo num espaço muito pequeno como é esta zona urbana, a diversidade litológica é considerável e neste espaço estão representadas formações de um espaço de tempo considerável. Portanto, as formações mais antigas têm a ver com as formações do Cretácico. Por exemplo, o nosso calcário, o Liós, que é uma pedra emblemática da cidade, é desta idade. Portanto, são calcários de idade cenomaniana-turoniana. Por outro lado, nesta memória está também expressa a existência de fenómenos vulcânicos que foram decisivos nos processos geológicos relacionados com a abertura do Atlântico, mas, sobretudo, neste espaço há boas representações do Miocénico, portanto, formações mais recentes, que traduzem uma sedimentação numa bacia
mesocenozoica, muito diversificada, em que há calcários, areias, argilas, vários tipos de litologia em função dos movimentos regressivos ou transgressivos e, portanto, o tipo de sedimentação que era possível neste local. E, por último, formações bem mais recentes ligadas, por vezes, com os depósitos dos rios, portanto, como é o caso dos aluviões, ou aterros que foram, no fundo, de caráter intencional, mas que também são importantes neste contexto. Portanto, digamos que a geologia é também o espaço de memória da sedimentação em função daquilo que o tempo permitiu, no fundo, consolidar e sedimentar. Neste caso, que se trata maioritariamente de formações sedimentares, com exceção do Complexo Vulcânico de Lisboa, que, de facto, tem a ver com um processo de magmatismo. Considerando a rede hidrográfica deste espaço urbano, normalmente são consideradas 3 bacias hidrográficas: a bacia de Alcântara, a mais extensa, a bacia de Chelas e a bacia de Barolas. Portanto, trata-se de uma rede de drenagem, apesar de tudo, complexa, em particular na zona mais periférica. Obviamente que estas zonas são zonas de ocupação populacional muito densa, muito impermeáveis e, portanto, na maior parte dos casos, os cursos de água estão invisíveis e as zonas de escoamento natural estão, portanto, ocupadas e, portanto, digamos que esta questão é muito importante porque, de facto, tendemos a lembrar-nos que estas ribeiras existem exatamente em situações de cheias, porque os rios têm memória também. Pensando, por exemplo, num exemplo do caso da Ponte e da Ribeira de Alcântara, é uma zona realmente muito emblemática da cidade. A Ribeira e o Vale têm uma forte ligação ao espaço urbano, testemunham, portanto, pela presença dos moinhos de maré e de vento, há realmente uma ligação direta às atividades que antigamente se corriam nestas imediações, mas, posteriormente, sobre este vale, foi construído o aqueduto das Águas Livres para distribuir a água coletada à população. Hoje já não tem, obviamente, essa função, tem uma função praticamente monumental e também ele é um símbolo da cidade. A Ponte e Ribeira de Alcântara, no que toca à ponte, ela foi sucessivamente modificada e acabou por desaparecer, portanto corresponde a uma zona em que houve zonas de aterro muito importantes e foi demolida, mas de facto a memória histórica retém o seu papel porque toda esta zona era uma zona que funcionou até dado passo como limite da cidade, do espaço da malha urbana. A Ribeira também foi desaparecendo, porque foi sucessivamente encanada, e, portanto, atualmente ela não é visível, e os relatos que dela vamos tendo são basicamente os relatos sobre o estado em que se encontra, no fundo, o encanamento. A Ponte e Ribeira de Alcântara realmente hoje estão muito visíveis na paisagem, porque sobre ela, nomeadamente sobre o vale, foram instaladas vias de comunicação viária e ferroviária que marcam decisivamente este espaço da cidade. Marluce? O ponto de partida, então, para pensar essa questão da memória, passa muito por estranhar e questionar o que a partida se coloca como óbvio, tentar ir um pouco mais além. E assim, por exemplo, começou-se aqui a pensar uma zona de Lisboa que se chama, por exemplo, Sete Rios. O que não quer dizer que o local inicialmente tenha tido 7 rios, pode ter tido, pode não ter tido, mas de onde vem esse nome?
começar a estranhar o que nos parece óbvio. E aqui, a zona de Sete Rios, por exemplo, Palhavã e Sete Rios, vocês podem visualizar uma imagem de 1940 e uma outra na atualidade. E assim, temos vindo também a trabalhar sobre as designações dos sítios e locais e respectivas marcas urbanísticas da cidade que, de algum modo, fazem referência a cursos d'água, nomeadamente as situações em que a sua manifestação a céu aberto foi encoberta ao longo da evolução da cidade. A sua manifestação, essas marcas, elas vão aparecer assim na designação de ruas, avenidas, travessas, becos, escadarias e calçadas, como sejam Alcântara, Arroios, Boqueirão, Caneiro, Regueira, Regueirão, Ribeira, chegando a ter na cidade um local de nome Rio Seco. Obviamente que essas designações toponímicas não é uma novidade em termos de Lisboa, toda cidade tem isso, mas o conhecer isso, relativamente à cidade que vivemos, para tentar, de alguma maneira, criar um mecanismo de comunicação com as pessoas em geral, é que é o nosso interesse. E considerando também que os locais onde os habitantes se abasteciam do precioso líquido sempre tiveram uma representação social importante na cidade, o que explica sua disseminação na toponímia. Ela é relevante assim, designações como aqueduto, poço, fonte, chafariz, bica. E assim, quando se vai olhar, isso eu vou passar mais rapidamente, mas em função, Lisboa está dividida em freguesias, que é uma subdivisão do município, subdivisão administrativa. E entre várias das freguesias de Lisboa, vai sempre se encontrar alguma que faz referência à água, desde a Rua da Correnteza, a Travessa do Chafariz, a Praça das Águas Livres, o Cais dos Argonautas, o Largo das Bicas, o Passeio do Trancão, Trancão é o nome do rio, Rio Trancão, a Azinhada do Rio, e Calçada de Arroios, Travessa das Amoreiras a Arroios. E, tentando fazer uma outra estagiária que tivemos aqui no LENEC, no âmbito do projeto, é uma estudante de antropologia, que é a Beatriz Mendes, ela procurou, depois de se fazer um levantamento da toponímia, espacializar as principais referências e que é interessante porque coincide, de certa forma, com toda a riqueza hidrográfica que já não aparece a par do majestoso Tejo, que esse continua e espero que por mais tempo. Assim, tendo em vista que essas marcas d'água na cidade podem ser associadas a noções de lugares de memória, em que medida é que essa secular demarcação da memória nos espaços construídos da cidade influencia o imaginário social e urbano contemporâneo? Como que essas marcas d'água podem ser resgatadas como lugares de memória, procurando assim incrementar novos significados de valorização de recursos patrimoniais, urbanos e ambientais? Pronto. Agora, pensando numa perspectiva mais, vamos dizer, ativa ou de operacionalizar essa ideia, entra, assim, uma perspectiva de ciência cidadã para ver como que as pessoas podem participar através de narrar memórias, fornecer memórias, documentos, etc., mapas ou narrativas acerca das memórias que têm da paisagem fluvial de Lisboa. E assim, recentemente foi criado um grupo no Facebook, eu ainda não tive tempo para dinamizar muito o grupo, mas que é exatamente recuperar a memória dos cursos águas da cidade de Lisboa, onde a ideia é ver até que ponto as pessoas podem fornecer elementos, não é, que sirvam como memória e que numa fase posterior possa se incrementar essa sensibilização também. Por exemplo, uma colega, por acaso é uma colega antropóloga, no Facebook, ela encontrou uma referência que eu acho muito interessante, que é uma referência de um bairro aqui de Lisboa, não é? Onde se pode ver um desenho, que é o bairro de Benfica,
um desenho anterior com o rio, a igreja, as margens, e um posterior, que já é nos anos 50, dessa mesma cidade, não é? E isso é uma forma de recuperar a memória, num sentido mais até, eu diria, provocativo. Aqui também, por exemplo, a Junta de Freguesia ajuda a falar sobre o seu Rio Seco, que é um bairro também, uma zona dessa freguesia. Ela também divulga toda a história desse Rio Seco. São formas pequenininhas, uma forma de microhistória, micromemórias, que ajudam a pensar a cidade. Obrigada e desculpem se eu demorei muito. Obrigada, Sara. Obrigada, Dória. Muito obrigado, Marluce, Sara e Dória. Muito obrigado. Creio que deve haver perguntas. Podemos abrir o fórum. Eu achei extremamente interessante a ligação entre a memória e a resistência e a resiliência. Acredito que realmente aqui pode haver um elo muito maior na interpretação da resiliência do que das próprias experiências analisadas e colocadas, digamos, nessa reativização da memória, nos dá bons aspectos para melhorarmos a resiliência das cidades, né? Infelizmente, é sempre assim, passamos pelo lado negativo, né, da memória, com as enchentes, com os problemas. Isso é quase inevitável, né? Guardamos mais as memórias negativas desses acontecimentos. Mas o fórum está aberto, por favor. Eu não sei se há perguntas no chat. Deixa eu ver. Não. Mas também pode ser contraproducente, não? Porque a resiliência aqui no sentido adaptativo. Eu quase que me senti na exposição da Marúcia, quase que me senti com a minha costela de aprendiz de psicóloga. Acho que falta-nos aqui um psicólogo. Mas isto tudo para dizer que a resiliência é boa, não é? Porque nos dá instrumentos de adaptação, mas se a experiência negativa for muitas vezes vivida, creio que pode ter o reverso da medalha. Ou talvez a questão de não termos aprendido nenhuma lição ou então das aprendemos memórias. que não vale a pena, ou seja, por muito que a gente lute. Porque eu tenho uma experiência bastante interessante, não sei se vocês se lembram, em 2021 houve uma grande enchente na Alemanha e eu passei alguns dias antes da grande enchente na cidade sobre o rio Ahr. No verão. Ahr, A-R-A-H-R, na Alemanha. E houve uma grande enchente bastante, como eu digo assim, não previsível. Torrente. Sim, uma torrente, e destruiu um povoado. E eu estava lendo esses dias que aos poucos estão sendo recuperados os rios não, a margem desse rio e as construções. Quer dizer, do mesmo jeito que era antes dessa grande enchente. Não aprenderam nada. Não, exatamente, essa é a questão, né? Que, claro, existe uma grande afinidade, existe uma grande ligação da população a esse local. É uma cidade pequena, bem, digamos, rural, mas muito junto em um vale muito estreito, e, quer dizer, não há realmente um aprendizado, né? Que se a cidade é reconstruída exatamente como era antes, falta a questão da resiliência, né? De pensarmos o que aprendemos dos problemas, né? O que aprendemos com as catástrofes. Há duas menções, Luciana e o Diego, por favor. Luciana, começa.
Bom, primeiro, dar parabéns, muito interessante o trabalho, Marluce, Dória, Sara, assim, muito interessante mesmo, assim. Na verdade, nem é uma pergunta, é uma observação. Eu fiquei entendendo que vocês têm um catálogo, um estudo desses casos, dessas possibilidades de memória. Eu fiquei pensando se vocês têm algum tipo de categorização dessas possibilidades, porque, por exemplo, tem os nomes das ruas, tem várias menções, tem lugares urbanos que, de alguma forma, trazem uma memória espacial para a cidade, né? Desses rios, enfim. Eu queria entender melhor como que isso está sendo... você falou do Facebook, eu até procurei aqui, eu não achei, eu até queria depois o endereço, mas como que está sendo colocado, né? Se está sendo feito como que está sendo colocado para que as pessoas tenham contato com isso, porque interessa muito para a gente, pelas coisas que a gente faz aqui, esse tipo de estudo, assim. Eu queria saber onde que eu tenho contato com isso. Quer dizer, se eu bem percebi a questão da Luciana, eu vou dividir ela em dois momentos, ou vou categorizar, ou vou classificar em duas linhas, não é? Uma tem mais a ver, vamos dizer, que eu chamaria o conhecimento a nível da investigação e científico, a nível dessa categorização de espaço, por relação a memórias, e eu até diria de iniciativas também que vão sendo feitas, tendo por referência a memórias, não é? Ainda, vamos dizer, eu ainda estou, e tudo está em processo, não é? Está em processo, andamos a estudar, eu e a Dória vamos aqui pelo nosso caminho com os outros projetos todos, as outras coisas todas. Agora, eu ando pensando muito, não é? E a maneira, ou seja, que essa fase agora, onde se aprofundou um bocadinho mais uma certa literatura ligada à memória, e depois uma outra literatura mais específica que vai trabalhar a memória por relação aos rios, e que fica muito claro quando se vai olhar projetos e iniciativas que fazem uso da memória e como potenciar isso agora é a fase a seguir, tá? É a fase a seguir. E, por relação a Lisboa, já tinha iniciado com a minha outra estagiária, a Beatriz, e que aprofundou um bocadinho mais com a Sara. Fizemos um pequeno levantamento já fotográfico, vamos dizer, de várias zonas, de algumas freguesias de Lisboa, não é? Que fazem referência ao elemento água na sua toponímia. E, pontualmente, tentando ver mais que isso, porque, por exemplo, o nome de uma freguesia se chama Arroios, mas também tens o Café Arroios. E acho que era interessante brincar um bocadinho e ir mais além nessa divulgação. Obviamente que o Café Arroios está usando o nome da freguesia, mas até que ponto está a pensar que aquilo tem a ver com o curso de água? Ou seja, ir brincando, não é? Criou-se um novo condomínio que se chama Condomínio Habitacional Arroios. E brincar ir além da toponímia, não é? Para jogar um bocadinho com isso e pensar sobre. Como se vai devolver isso é muito pontual na medida do o meu papel é muito limitado, não é? E muito limitado, sobretudo, enquanto aquilo que, sobretudo, eu e a Dória representamos. Pronto, nós fazemos pesquisa, né? Nós não estamos propriamente a atuar no terreno, tá bem? E talvez nesse sentido seja um bocadinho diferente da perspectiva da vossa ideia, né, dos projetos de extensão da universidade, etc. Não é? Nós podemos atuar, mas se for também dentro de um projeto, pronto, muda um bocado o âmbito, mas aprofundar em termos de ciência cidadã, eu penso que poderá ser rico. Eu criei um grupo no Facebook, ele não está tendo impacto, o impacto é muito reduzido, eu pensei que tinha mais, mas também tem a ver com, penso eu, a minha falta de tempo para criar uma dinâmica no próprio grupo, porque eu tenho que articular isso com várias outras redes e eu não tive tempo, não tive mesmo tempo. E, na verdade, eu queria trabalhar isso, continuando a pesquisar, a dois níveis. Por que certos temas podem despertar o interesse e outros não?
né? Porque, por exemplo, eu criei um grupo no Facebook por causa de um trabalho, uma tese de mestrado que não tem nada a ver com rios, ou indiretamente terá, porque tem a ver com argila, mas que tem a ver com chaminés, não é? Chaminés é alvenaria de tijolo. E se fez um mapa colaborativo que foi divulgado no Facebook, como foi criado um grupo. E houve uma intensa participação a esse nível. Tá? E foi logo no início. Não sei se é porque a chaminé, de fato, como dizia uma colega minha engenheira, toca os céus, e como toca os céus, toca os corações. Se calhar o rio ainda não está a tocar os corações, não é? Mas isso, do ponto de vista da investigação, é interessante. Tá? Por que não suscita, não é? Por outro lado, penso que tem a ver com o meu envolvimento. Não sei se respondi, Luciana. Mas, assim, é mais investigando, não é? Que caminhos é que podem funcionar, que não são tão belos quanto o vosso, sobretudo aí com as artes que vocês fazem, com os projetos entre rios e tal, eu acho lindo. Acho que o Diego quer perguntar. A Sara, se tiver alguma coisa a dizer, diga, Sara. Não, eu creio que a Marluce disse tudo. Aliás, nós até éramos para desenvolver o grupo do Facebook em conjunto, mas também as coisas atrasaram-se um bocadinho e, entretanto, o estágio também terminou e já não foi possível fazermos esse trabalho em conjunto. De qualquer das formas, ainda é algo que pode ser dinamizado futuramente, não é? Talvez só um comentário. Eu acredito que Marluce, que eu não colocaria assim tão baixo, não baixo não, mas tão fora do contexto a investigação de vocês, porque ela é um pouco pioneira no nosso caso, né? No caso dos nossos rios. E isso é fantástico, porque os mais, digamos, arquitetos nesse contexto, trabalhamos de uma maneira um pouco diferente, né? Nós vamos ao campo, fazemos as nossas investigações, enquanto vocês tentaram entrar no mesmo assunto sobre o outro aspecto, né? E eu acho isso fantástico. E isso que, para mim, tem muito a ver com investigação, que é explorar alguma coisa nova, algum aspecto diferente, algum aspecto inovativo, às vezes é meio raro, mas algum aspecto que não tinha sido visto sobre sobre essa lupa ainda, né? Portanto, eu acredito que o vosso trabalho é fantástico e tem um potencial muito grande, e principalmente quando nós agora, para mim, foi bom ter realizado essa ligação entre a memória, a resiliência e o que a Dória também falou da memória como resultado do relevo. Ela usou outra palavra, não é do relevo, mas das condições do solo locais, né? Que os rios, claro. A memória geológica. Memória geológica, é isso. A Obrigado. memória geomorfológica. Não é um termo que os geólogos usem muito, mas de facto é tudo memória, porque dá-nos a ideia do tipo de sedimentação que houve numa determinada idade, que tipo de ambiente era, etc, etc. Portanto, embora nós possamos estar todos os dias a erudir e, portanto, a apagar, enquanto tivermos essas formações, elas representam a memória do espaço. Sim. Mas olha, se eu não estou em erro, eu acho que é um colega argentino que ele tem um texto um pouquinho mais técnico-científico, vamos dizer, mas que se chama Memória Geológica dos Rios. E ele vai discutir sobre a importância disso. Não tenho que ler. Tem que mandar, Dória, tem que mandar. Porque até é interessante, ele diz sobre a importância de estudar, ele diz que os rios têm memória. Não, isso tem de certeza. E ele coloca mesmo assim, os rios têm memória. E ele vai discutir a memória muito do ponto de vista desse historial da memória dos rios, do ponto de vista geológico, mas isso é o retomar do percurso. O rio não está seco, mas há uma torrente e a circulação das águas vai-se fazer por aí. E muitas vezes usa-se a memória do rio nesse sentido. A pessoa pode não ter vestígios de água a circular,
Mas se houver possibilidade de circular a água, é por esses locais que a topografia tem marcada, para onde o curso da água vai ser feito. E, portanto, quando se usa normalmente o conceito que os rios têm memória, é, pelo menos nas acessões que eu conheço, é nesse sentido. Mas eu acho que ele usa esse conceito, agora não lembro se estou confundindo com outro texto que eu li tantos, mas é que ele usa esse conceito no sentido de sensibilizar para essa importância, não é? Para a recuperação da paisagem fluvial, tá a ver? Nomeadamente em meio urbano. Acho que o Diego quer colocar uma questão. Eu não sei, Luciana, você quer comentar mais? O Diego, eu me intrometi na resposta, desculpa. Pode ir, Diego. Eu, na verdade, assim, eu acho que essa ideia dos nomes, eu acho instigativo demais. É como você diz das coisas, né? E como isso fica. E como isso diz de lugares que a gente não que, assim, são construídos imageticamente, assim. Eu achei isso tão legal, assim. Depois eu quero ler sobre isso, saber sobre isso, assim. Fiquei muito, muito interessada. Obrigada. Diego, por favor. Bueno, también quedé muy interesado respecto a la presentación del equipo de Marlucy, Doria y Sara. En el caso del nodo de la UBA, nosotros trabajamos con distintos tipos de cursos, cuerpos de aguas y humedales que hay en Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires está rodeada de agua de distinto tipo. También tenemos, nuestra ciudad limita con un estuario que es el del Río de la Plata y que tiene una dinámica marítima de alguna manera, es decir, a veces Buenos Aires inunda por un efecto que se llama sudestada, que es los vientos del sudeste que hacen que el Río de la Plata, digamos, ingrese a la ciudad y lo hace a través de olas, con trenes de olas, etcétera, ¿no? Y particularmente a mí me interesa una zona de Gran Buenos Aires que se llama San Isidro, que si alguno conoce Buenos Aires es una de las zonas más adineradas, ¿no? de mejor poder adquisitivo del Gran Buenos Aires, y que tiene una vinculación con la zona del Bajo, se llama del Bajo de San Isidro, con ese Río de la Plata de una larga historia, por lo menos para aquí, ¿no? Por lo pronto desde 1700 a esta parte. Fue una zona que por muchísimo tiempo no fue ocupada de manera permanente hasta que empezaron a realizar determinado tipo de obras, de rellenos, y la última de ellas ocurre a comienzos de la década de 1990, en donde hacen un terraplén al Bardón, una defensa tipo polder, ¿no? Y a partir de allí existe, yo no estoy trabajando con el concepto de memoria, pero sí de historia ambiental y la historia de cómo el proceso de urbanización incorpora esa área inundable. Se da un proceso de que los habitantes de la zona, a partir de esta última obra, se han no olvidado, pero le han dejado de dar cierto valor a los eventos de subestada que hay allí, ¿no? Y que yo sí hice el raconto histórico, digamos, de los registros que hay de subestadas, y donde hay subestadas que, por ejemplo, en 1940 hubo una que ocuparía gran parte de toda esa zona, que hoy está defendida, pero si el agua entrase por arriba del terraplén del polder, generaría un efecto de obra trampa, en donde quedarían las viviendas a 2-3 metros bajo agua, ¿no? Entonces, ahí se juega como una memoria que tiene que ver con riesgo de desastre, pero al mismo tiempo es un área históricamente recreativa. Entonces hay una cuestión de cómo hay proyectos de cómo poner en valor el área que no está polderizada, que está por fuera, digamos, que mira hacia el río, y que todavía hay algunas áreas de costas, de recreos, no defendidas, y el área defendida, digamos, ¿no? Entonces es como que queda como un clivaje entre el área defendida y no defendida,
y hay una memoria vinculada a una hacia lo positivo, vinculada al río, y la otra hacia lo negativo, vinculada al río, que es el riesgo, ¿no? El posible desastre. Y también sí trabajo un poco con la noción o concepto de los imaginarios geográficos. Yo soy geógrafo. Y ahí traigo a colación los autores mexicanos Daniel Guierneau, y bueno, él es belga de origen, pero trabaja muchos años en México, y Alicia Lindón, que es argentina, pero que vive hace muchos años en México, y que de alguna manera justamente estas memorias se articulan con esos imaginarios geográficos, enriqueciéndolos en algún aspecto, y viendo, como veo en el trabajo que están haciendo con Marlucy, cómo hay determinados elementos que están en el espacio que nos remiten a esos imaginarios sobre ese tipo de territorios fluviales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me interesaría ver cómo articulan ellas, porque son mujeres en el grupo, ¿no? Cómo articulan más específicamente las vinculaciones, las relaciones entre memoria e imaginarios, ¿no? Cómo se retroalimentan estos imaginarios geográficos a partir del rescate de estas memorias, ¿no? Sería como a modo de inquietud que tengo. Al igual que el grupo que participa Luciana Braganza, con respecto a la cuestión también algo de esto han relevado también, capaz que con otro enfoque, pero también lo han realizado, y también con la cuestión de conflictos ambientales. El grupo en el que yo coordino también tenemos esas dimensiones trabajando, ¿no? Están trabajándose, digamos. Porque lo que yo estoy comentando también tiene que ver con los conflictos que se generan en esa área, porque también hay áreas de conservación, áreas naturales protegidas, esta área defendida urbana. O sea, hay posiciones encontradas sobre cómo hacer y qué hacer sobre esos territorios fluviales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me interesa, son dos grupos que me interesan interactuar. Pero bueno, en concreto es esto, cómo estas memorias se vinculan y se articulan con la dimensión del imaginario geográfico, o el imaginario de las aguas, ¿no? Que hay en estos territorios urbanos. Assim, eu agora ainda não aprofundei tanto, mas assim, da impressão que eu tenho, se for focar Lisboa, a sensação que eu tenho, pronto, a par da presença, tal como o Mar del Plata, né, o Rio Tejo cá, é uma presença inquestionável, né, é majestoso, né, a pessoa chega e vê. Relativamente aos outros cursos d'água, as pessoas não pensam na cidade desse ponto de vista. É a impressão que eu tenho. É muito residual. Se eu sair um pouco de Lisboa, por exemplo, pronto, claro que está havendo uma série de ações governamentais ou públicas, tentativa de melhoria dos esgotos, e nesse sentido de limpar os rios e os esgotos deixarem de entrar em curso d'água, etc. Mas mesmo assim, se a pessoa sair do núcleo histórico de Lisboa, há muitas ribeiras que continuam sendo depósito de lixo. Tá? Não é num sentido vamos dizer, talvez, como sucede na América Latina, como sucede na Ásia, mas, por exemplo, se você vai na região da Almada, há problemas de ribeiras onde as pessoas aterram, tá? Para passar carros e tal, como colocam lixo. Não vou dizer o lixo comum, mas lixo tipo o frigorífico, o fogão. Isso para dizer que eu acho que as pessoas não relacionam, e quando relacionam, é uma memória de curta duração e que tem muito a ver com uma situação de catástrofe ou de inundação. Não é? É quando se lembra dos rios, é quando se lembra dos cursos d'água. É a impressão que eu tenho. Porque, por exemplo, só se fala disso nesses momentos. Pontualmente, apareceu, vejo cá em Lisboa, essa exposição que procura pensar, a exposição do projeto que a Sara falou, que procurou pensar o Rio Tejo, não é? Como elemento
criador da cidade, procurando, nesse sentido, desenvolver vários percursos dentro da cidade, percursos virtuais, não é? Mas explicando como que, na história, né, do desenvolvimento da malha urbana da cidade, mas como até hoje é possível chegar ao Rio de várias perspectivas e como que esse rio tem uma presença majestosa, eu não vejo muito mais iniciativas. Há uma outra relativamente bastante interessante, que tem a ver com um dos primeiros projetos de intervenção em espaço público que foi dado a um arquiteto paisagista, que normalmente é dado a arquitetos, né? Que tem a ver com a zona da Praça de Espanha. Eu sei que aqui não estou a mostrar, mas pronto, tem interesse porque é uma zona que o rio foi encatado. Tá? E é um rio, as ribeiras vêm da zona de Sete Rios, Palhavão, um bocado mais acima. E nessa zona, para se colocar as vias de automóveis, aquilo tudo foi entaipado, os rios. E nessa grande intervenção, foi feito um parque público e também vai ter toda uma intervenção também de uma nova edificação. Mas nesse parque público urbano, uma das intenções foi recuperar esse rio, né? Essa ribeira, na verdade, recuperar essa ribeira. E se eles não conseguissem, de um ponto de vista, vamos dizer, técnico, trazer esse rio de volta, que era possível, eu confesso que não voltei mais lá, mas eles iam criar um percurso imagético no espaço público, representando a memória, né? ou o trajeto desse rio. No mais, eu não vejo muitas associações. Não vejo. Curiosamente, vi uma coisa do Arquivo Municipal de Lisboa, porque eles procuram restituir, eles têm um grupo bom no Facebook, divulgam muita coisa relativamente a Lisboa, e eles vão divulgando documentos relacionados com temas de referência, podem ser marcos geográficos, como marcos históricos, como marcos patrimoniais, etc. Não é que eles tenham documentação e eles divulgam isso de uma forma muito, vamos dizer, aproximam muito em termos de comunicação. Quem acompanha consegue aprender em micro-histórias, em micro-quadradinhos. E eles divulgaram, por exemplo, recentemente, um que teve a ver com o... Deixa eu ver aqui se eu acho. Não apareceu. Tem a ver com o Rio Tejo, como referência do Dia do Ambiente, dos rios, qualquer coisa, e eles recuperam documentos. Mas isso é tudo muito pontual, a impressão que eu tenho, sabe, Diego? Agora, uma coisa que eu acho aqui importante é que nos estudos da memória, que é assim, nós esquecemos aquilo que não queremos lembrar, não é? E muitas vezes aquilo que não queremos lembrar são as coisas menos boas ou menos satisfatórias. E também é saudável não lembrar, né? Há esse aspecto. Agora, o que eu e a Sara notamos quando na revisão da literatura, no que concerne a relação entre memória e criação de resiliência, é que se tem que ter muito cuidado com isso, na medida que é importante lembrar, e o lembrar um evento que seja mais negativo, como o Diego falou há pouco, não é? O Rio tem a memória tem seus aspectos positivos, mas tem os seus aspectos negativos. Tem a ver com a maneira como é que se vai reacender essa memória. Porque daí o papel, por exemplo, de se criar instituições, ou seja, aqui sim o papel, não só, eu não diria não só do decisor, mas das instituições para enquadrar essa memória. Porque é através das instituições, que poderão ser formais ou informais, poderá ser do poder vertical, não interessa, não é? É aquilo que se vai construindo. Ela permite criar resiliência na maneira como se vai trabalhar essa recuperação. Nesse sentido, é aquilo que a minha colega Dória falou, que parece um trabalho mais psicológico, mas é importante ter. Porque, por exemplo, há um estudo que nós lemos, foi um estudo feito na Patagônia, até aí na Argentina, na Patagônia Argentina, que tem a ver com a questão da memória, e ele discute também muito esse aspecto
negativo que tem a memória e como ela está ligada a eventos negativos, né? Ela depois também desencadeia todo um processo de esquecimento, tá? E é isso que tem que ser trabalhado, e o processo de resiliência e o trabalhar a memória tem a ver com isso, e tem a ver com a maneira como nós vamos materializar ou criar rituais e por um lado, transmitir essa memória, porque é isso que cria, que é o processo da adaptação, por um lado, mas pode também influenciar novas decisões. Agora, eu não pensaria só pela questão de uma resiliência, vamos dizer assim, de inundações ou de situações de risco, não é? Porque há situações que não diretamente têm situações de inundação, mas que podem causar problemas outros, não é? O que me faz lembrar o trabalho... Agora a Isabel é a artista de Belo Horizonte, agora eu não lembro o nome, acho que é isso, Isabel, né, Sara? Do projeto Entre Rios, quando ela faz um mapa mofo, ela não teve propriamente uma inundação, não é? Mas é o fato da habitação onde ela vive, né? De certa forma, tem problemas de umidade, porque a cidade está sobre o rio. Claro que tem a ver com uma construção também, tem a ver com uma série de outras coisas, mas é o como que o mapa da umidade, não é, o do rio, ou seja, chega-se ao rio de um modo ao outro, chega-se ao rio e pode-se discutir isso. Eu acho interessante. E depois, a maneira como ela vai recuperar essa memória e vai devolver à sociedade chama atenção por um lado negativo, ou de risco, ou de incomodação, mas chama atenção de uma forma que pode ser trabalhada para as pessoas atuarem, que é o que alguns chamam pela positiva. Outra questão também que é muito chamada a atenção é um aspecto negativo que é assinalado, nós não apresentamos aqui, mas tem a ver, por exemplo, com os meios de comunicação social, que às vezes batem muito, não é? No sentido negativo de um evento. A Sara saberá falar mais sobre isso. Não quer falar, Sara? Fale. Peço desculpa, eu tive aqui uma falha de internet, não consegui perceber. Aquilo da comunicação social, não é? O perigo da comunicação social quando trabalha a questão mais negativa da memória dos eventos, não é? E depois não trabalha o processo da adaptação e criação de resiliência, por exemplo. Não sei se fui clara. Sim, eu não acho, mas refere-se neste caso a notícias e assim. Exatamente, quando existe uma cobertura que é negativa, ou seja, quando existe uma cobertura que manda abaixo, digamos assim, as pessoas não tendem a ganhar aquela coragem ou o sentimento de esta situação é superável, mas sim, essa questão tem mais tendência a cair no esquecimento, porque foi criada toda uma ideia negativa em torno dela. Porque lá está, porque para a memória ser mantida nestes casos, o ponto-chave aqui é também haver uma parte positiva nisso, que neste caso é a questão da superação, que muitas vezes a questão da comunicação social não acaba por não desempenhar. Eu creio que interpretei a questão, só dois segundos, eu creio que interpretei a questão do Diego de outra forma, ou pelo menos se calhar interpretei mal. Para mim, a situação que colocou é uma situação de percepção de risco, em que há uma determinada obra, é feito um aterro, creio que é mais ou menos a situação de um aterro, as pessoas vivem ali, mas não têm a percepção do risco. Nós, em Lisboa, temos situações dessas. Por exemplo, toda a zona da Expo não é propriamente um aterro recente, é uma zona recuperada. Neste momento vive gente com capacidade económica e eu creio que as pessoas não têm a noção do risco que aquele espaço tem. E, portanto, não têm porque também não têm havido acidentes. Isso é bom. Mas outra coisa é a resiliência. Portanto, para mim, a sua questão é que, tal e qual como eu percebi, é mais uma questão de ter percepção de risco. E obviamente que estes estuários têm sempre estes ambientes mistos, em que as condições são precárias, a influência dos oceanos. No caso de Lisboa, adiciona-se ainda um outro efeito, que é de facto o risco sísmico,
que vem da transformante de Gibraltar e, de certa forma, embora de menor grau, o próprio sistema de falhas do teste também de vez em quando dá uns sinaizinhos da sua graça, embora com nível diferente, e, portanto, há também a questão das áreas protegidas do Tejo, que neste momento estão muito em debate por causa da questão do novo aeroporto. Portanto, digamos que tudo isto são situações que fazem algum discurso em termos destes ambientes complexos, com montanhas de formas de haver e de analisar, mas de facto as pessoas às vezes o senso comum não tem noção não tem percepção do risco, não. Quer dizer, é assim, eu acho também que não. Mas eu também não sei se é só uma questão de percepção de risco ou então do que é a natureza, se for o caso, não é? Ou do valor do que é o patrimônio, do que é a natureza. É também uma espécie de um sentimento. Isso está tão anulado, de certa forma, do cotidiano, e historicamente até, que isso não faz parte. E aqui claro que aqui eu estou falando um bocadinho como antropóloga, mas eu acho que há um papel do cotidiano em tudo o que nós fazemos para que tenha em conta a questão da conservação do patrimônio, seja ele natural, seja ele construído, seja ele no sentido mesmo cultural. Ou seja, a imagem, quando diz a imagem, a construção do imaginário, ela tem que participar do cotidiano. Para tal, ela tem que penetrar mais vezes no espaço, não é? Consegue-se andar em São Paulo e se esquece do Rio Pinheiros, não é? Como se esquece de todos os rios que tem tudo quanto quase bairros e tal, porque consegue-se. Mas tendencialmente, de ano para ano, as inundações que tem, ou Brasília mesmo, sabe? São horríveis. São horríveis, mas quando passa esse período, as pessoas esquecem, não é? Ou seja, de algum modo tem que haver alguma intervenção cotidiana que eu não sei só se é uma questão de percepção de risco, sabe? Também do comportamento, né? De determinados elementos e que nós não somos todos poderosos para sobre eles atuar. Algo assim. Agora, essa relação, eu acho que tem que ser trabalhada, mas isso eu penso, Diego, eu não consigo dar dados científicos aqui para dizer qual é a proporção, não é, da relação entre memória e imaginário, como é que ela se coloca tão presencialmente. É mais um feeling que eu tenho, não é, do que vou lendo, do que vou observando, do que vou vendo, que há muito pouca relação entre memória, não é, ou, sobretudo a memória, seja histórica ou seja urbana, ou seja, social, que aqui há algumas nuances entre essas três, tá? E imaginários geográficos. Nomeadamente, imaginários geográficos, não é? Do ponto de vista biofísico. Porque, por exemplo, do ponto de vista do relevo A. Né? Lisboa é uma cidade de colinas e é conhecida assim, as pessoas têm noção disso, conseguem falar disso, conseguem pensar e reproduzir a cidade com esse discurso. Né? Do ponto de vista do patrimônio biofísico, se for olhar para a água, tem a ver com o Tejo. Não é? Se for falar área verde, tem a ver com um parque urbano que é aqui muito grande, uma reserva, Monsanto. Ou seja, o verde já vai fazendo mais parte, mas a água não. A água no sentido água doce, vamos chamar, não sei se eu estou usando o termo correto, não é? Ou seja, a água é um elemento de diversão, de beleza, mas não está dentro da cidade, é como se não estivesse dentro da cidade. Claro que há movimentos ambientais, obviamente que há pessoas que reivindicam, do ponto de vista do governo, eles ampliaram, inclusive, o pensar a infraestrutura azul e numa relação maior, e a tendência é aumentar a relação entre o oceano
e os cursos d'água, pronto, claro que há preocupações, claro, mas assim, eu falo mais no sentido generalista do termo, eu acho que não há. Mas não há, mas também é. Mas isso são interpretações da minha pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a forma como nós educamos, no sentido até formal do termo. E talvez aqui o Carlos, que usa muito essa expressão da educação mais informal, ou contextos informais de aprendizagem, mas a escola, ela está tão formatada, explica, no caso dos rios, explica rios, bacias, etc. Mas não pensa isso em termos de cidade, né? No currículo, na forma como se ensina as crianças. Pensa pouco. Dissociado. Sendo dissociado. E depois o não... Esse posicionamento que, de certa forma, continua muito estanque, não é? Se tem aula de história de um lado, não se tem aula de antropologia, sociologia para pensar os rios, depois tem uma aula de geografia do outro lado, que depois não... Cruzar a memória com o imaginário geográfico é um desafio, não é? Tem que ser com arte, tem que ser com inteligência, tem que ser com iniciativas muito, claro, colaborativas com as comunidades e tal, mas nem sempre isso é possível. Ou seja, tem que ter intervenções, como é que eu vou dizer, que entrem no cotidiano, mas de forma mais, quem sabe, alternativa, mais inventiva. Eu acho que para isso os artistas são bons, os artistas urbanos têm feito trabalhos incríveis. Por exemplo, aqui em Lisboa teve mais a ver com o oceano, mas houve uma ação de estudantes, penso que da escola do Liceu Francês, que foram trabalhar o tema do oceano, mas que numa praça, né, aqui de Lisboa, pintaram nas saídas, nos bueiros, nas saídas, não é, da água da chuva, né, para escorrer a água pluvial. Eles pintaram animais, né, marítimos, não é? O polvo, um peixe, etc. E escreveram, há uma praça toda que está assim aqui, e escrevem, aqui começa o oceano. Eu acho que esse tipo de intervenção é muito interessante, não é? Inclusive, são coisas pequenas, mas quem passa ali vê. Eu vi, fotografei, meu marido viu, fotografou, e outras pessoas. E tem que haver mais elementos assim. Isso é uma forma de trabalhar a memória, né? E cruzar um pouquinho mais com o imaginário geográfico. Mas temos que trabalhar nisso, temos que trabalhar um currículo disso, não sei. Sim, e eles podem trabalhar em algum momento juntos estas questões. Não percebi, desculpa. Propongo trabajar estas cuestiones de manera conjunta, digo. Boa. Vincular imaginarios y boa. A questão da memória ou da história ambiental ou esses abordagens históricos, não? E acho que pensar aqui com a Dória, em função da disponibilidade dela, também tem interesse. Porque traz aqui um conhecimento mais geológico e gráfico. Eu acho que para esse tipo de abordagem prática, eu tenho alguns anos de ensino de biologia, já há uns anos, acho que Lisboa não é um bom começo. Poderá ser um bom final, mas não é um bom começo, por uma simples razão. O espaço está tão ocupado que os efeitos são muito tenues. Agora, zonas mais periféricas e próximas, Oeiras, Cascais, podem ser pontos bastante mais interessantes, porque as ribeiras estão lá, fisicamente estão lá, às vezes têm água, outras vezes não têm. As câmaras têm tido, contrariamente àquilo que a Marluce estava a descrever, essa situação existia em Oeiras, em Cascais, eram de facto vazadores, mas algumas das câmaras têm feito um serviço nos últimos anos muito intenso, no sentido de limpar esses cursos, porque sabem que há o risco de torrente e se os leitos estiverem ocupados, os efeitos são muito devastadores e, portanto, eu digamos que a começar esse trabalho prático, eu não faria em Lisboa, porque acho que é extraordinariamente difícil, eu faria
na periferia, portanto, Oeiras, Sintra, Cascais, penso que coisa... Nós temos a Ribeira das Jardas em Sintra. Exatamente. Seria excelente. Por exemplo. Mas essa tem um projeto de urbanização já, não é? Sim. De recuperação. Recuperação, isso. Exatamente. Mas seria interessante verificar que memórias estão associadas a essa... Mas, por exemplo, o centro de Cascais, a Ribeira de Cascais, de vez em quando, provoca danos, e eu estou convencida que em Cascais há um bom estudo para fazer, se é que ninguém ainda pegou nele, para ver, tentar perceber o imaginário dessas pessoas, a percepção de risco, das experiências passadas, que no fundo aquilo vão sendo não tão espaçadas como nós gostaríamos, e portanto pensa-se agora com as alterações climáticas que as coisas podem realmente acentuar-se, e portanto eu creio que Cascais seria um bom caso de estudo, porque realmente tem sido recorrente. Mas um elemento em termos de história que eu acho interessante relativamente aos rios é o uso que se fazia, por exemplo, na área urbana, né? Sem pensar no processo de industrialização, mas pensar em áreas urbanas menores, não é? O uso mais corrente no cotidiano, não é? Onde se lavava roupa, onde se ia pescar, onde se atravessava de barco. Eu acho que não é uma memória tão antiga assim. Ou seja, há pessoas vivas que podem contar, podem ter fotos, podem contar histórias, ou podem lembrar do algo que um tio, um avô contou. E eu acho que, nesse sentido, é interessante, pelo menos para pensar, por exemplo, quando se fala renaturalização dos rios, não é? Porque quando se fala, ou seja, a renaturalização dos rios poderá, há rios que, penso eu, que é mais difícil ter um uso social maior, são perigosos, são pantanosos, têm correnteza, podem ter animais, etc. Mas há outros cursos d'água que não. E houve usos, não é? Houve usos sociais que não destruíram. Claro que foi uma intensificação desse uso que veio destruir, não é? Mas eu pensar isso, colocar isso em questão, documentar, não sei. Agora, outro dia, também vi uma exposição que eu achei interessante em espaço público, na freguesia de Arroios, no alto assim, da freguesia. Eles não tinha a ver com rios, mas acabava por aparecer. Ou seja, eles contavam no espaço público a história da freguesia, né? Com imagens. E aquilo eram imagens da evolução de várias zonas da freguesia, e a pessoa acompanhava a evolução no tempo. Aquilo estava no espaço público, estava num jardim, agora não lembro o nome do jardim aqui, mas aquilo estava em quadros, tá? E a pessoa ia ali e via que as pessoas que passavam paravam para ver. E as pessoas comentam, olha, ali onde era aquele prédio era isso, e ali onde era isso. E isso funciona como elementos, acho eu, desconectadores ou provocadores, não é? Pela positiva, pode-se colocar, por exemplo, imagens de um evento catastrófico, um antes, um evento catastrófico, um depois, não é? Onde já não há. São formas de pensar e de debater, não sei, penso eu. Agora, realizar um trabalho. Eu só lembro que nós temos verbas para missões científicas. Seria uma excelente ideia para um intercâmbio científico. O RAM pode financiar isso, ainda em 2022. Em 2022? Até dezembro temos que ter realizado. Y sobró dinero, es decir, hay todavía presupuesto para eso. Para uma nova missão, sim. Sobrou.
quer dizer, eu acredito que até 2, nós temos 3 mil euros nessa posição, né? Para missão científica. Assim. Claro. Sí, lo que sucede es que estamos con muy poco tiempo, digamos, para presentarla, evaluarla, coordinar fechas, etc. E pensar, eu penso que teria interesse a missão, eu vejo com interesse, mas não sei, poderia ser importante desenvolver um pequeno plano, não é, do que é que se vai fazer, ou seja, isso teria que ser pensado um bocadinho com calma. Sim, sim. Não é? Solicitar é uma proposta, tem todas as regras, nós fixamos as regras, o Conselho Científico do RAN fixou as regras e que materiais devem ser preparados, né? Deve ser um programa de trabalho, pensar o que são os resultados dessa missão. Uhum. Mas seria bom pensarem, se não for para este ano, talvez para o próximo. Tá bem. Tá? Que há essa oportunidade, nós temos poucas oportunidades de fazer alguma coisa, mas para a missão científica, e essa é válida para todos os membros do RAN, né? Todos podem propor ainda. É assim, Diego, de um ponto de vista reflexivo, não necessariamente diretamente em rios, mas eu trabalhei já muito com a noção de memória. Pronto, eu sou da antropologia, trabalho com patrimônio e é impossível não trabalhar. Mas um aspecto que eu vejo aqui interessante dentro do projeto RAN é que eu, quando trabalhei muito com o conceito de memória, inicialmente meu projeto de doutoramento até era nessa linha, mas depois eu ainda mudei um pouco, bastante até, mas embora siga a perspectiva teórica, quando se fala em memória, a memória tem uma relação muito grande com a ideia de projeto. E eu trabalhei muito o conceito de memória e o conceito de projeto. Não é propriamente, quando eu falo em projeto, se associa muito com projeto arquitetônico, não, mas a noção de projeto ela tem uma dimensão filosófica muito grande, sabe? Ou seja, a vida é um projeto, né? Faz-se um projeto de vida, pronto. E trabalhar essa perspectiva, isso do ponto de vista teórico e depois aplicada, por exemplo, a um projeto, a um programa de renaturalização, né? Acho que pode ser interessante, não é? Eu consigo aqui imaginar várias coisas, mas acho que pode ser interessante. E a questão dos imaginários, sim, mas que na verdade, eu acho, com certeza, produzir conhecimento científico é interessante, mas o nosso desafio atual é como fazer aquilo que a gente descobre, não é? Como comunicar, sabe? Eu acho que o nosso desafio atual, porque a gente já sabe tanto, embora muitos intercruzamentos, eu falo nós, investigadores, não é? Não estou me colocando num papel pretencioso de dizer que sei muito, não é isso, mas acho que vai sabendo um e outro, há uma produção de conhecimento muito grande. E há coisas que estão a falhar no processo de comunicação a chegar à sociedade. E eu acho assim, quando se trabalha, voltando para o tema memória, imaginário geográfico ligado aos rios, não é? É também pensar como que vai se comunicar melhor isso para fazer as pessoas pensarem sobre isso, não é? E de certa forma, alterarem a sua cultura, não é? Da forma como cuidam da paisagem natural. E eu diria também construída do patrimônio cultural, sempre. Boas palavras finais. Un placer. Um prazer Muchas também. gracias. Obrigada. Pode ficar alguns minutos a mais, por favor? Poderia? Essas que estão a gravar também, cara. Sim. Ok, então finalizamos oficialmente. Muito obrigado pela presença de todos e terminamos por aqui.